Amém? O Senhor está aqui nessa casa para nos mudar, nos transformar de dentro para fora. Nós vivemos num mundo onde a parte externa, o exterior, é mais importante do que aquilo que nós carregamos interiormente. As pessoas olham para você com um olhar de julgamento, olham para você com um olhar de desprezo, mas não conhecem a tua história, não conhecem aquilo que você carrega, não conhecem a tua caminhada, não conhecem o preço que você pagou até chegar aqui. Mas o Senhor, Ele te conhece verdadeiramente. E Ele transforma as nossas vidas, independente de onde você está, independente de quem você é, mas Ele olha o teu coração. Se você abre o seu coração, se você está sensível à voz dEle, Ele vem e muda a tua história. Ele vem e te transforma, Ele te restaura, Ele te edifica e Ele constrói algo novo sobre a tua vida. Nessa noite nós queremos, em nome de Jesus, render toda a honra e adoração ao Senhor, porque Ele tem algo específico, apenas um toque. Quantas vezes você tocou no Senhor, você buscou a sua presença, quantas vezes você clamou, quantas vezes você adorou, quantas vezes você se rendeu aos pés do Senhor e quantas vezes você se limitou. Nós falamos do primeiro amor e muitas vezes nós ficamos presos no primeiro amor. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e você fica com saudade daquilo que você vivia, do primeiro encontro, do primeiro relacionamento, mas você passa ano após ano, você vai se esfriando. Você já não tem mais aquela sede, aquela busca, aquela necessidade de buscar, ansiar pela presença do Pai. Mas o Senhor, Ele te resgata, o Senhor, Ele te salva, o Senhor, Ele te transforma. E todos os dias que você buscar verdadeiramente, Ele vai se manifestar sobre a sua vida. Mas é um toque, é uma busca. Eu queria iniciar essa mensagem, queria que você abrisse ou acompanhasse no telão o livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 25. Marcos 5, 25. E pode deixar aberto nesse texto, que nós vamos caminhar um pouco por ele. Vamos ver aquilo que Deus vai construir, aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite, vai nos transformar, amém? Diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo por uma hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastaram tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele e no meio da multidão tocou em seu manto, porque pensava: se eu apenas tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vê, as multidões aglomeram ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Jesus, nesse momento, ele estava caminhando rumo a um outro milagre. E essa mulher viu uma oportunidade. Essa mulher era considerada impura. Se você for lá em Levítico, você vai ver, estudar na lei mosaica, que ela era incapacitada de chegar ou estar próximo de muitas pessoas, porque se ela deitasse em um lugar ou ela sentasse em algum lugar, aquele lugar se tornaria impuro. E todas as pessoas que se aproximassem dela se tornariam impuras, pela questão daquilo que ela carregava. Quanto sofrimento essa mulher estava carregando? 12 anos sofrendo, padecendo pelo mal. Ela estava ali, provavelmente ela era moradora de Cafarnaum, e antes de encontrar Jesus, ela sofria. Ela era maltratada. Com certeza as pessoas acusavam. Com certeza as pessoas não queriam chegar perto dela. Com certeza ela tinha algo que feria, prejudicava, e aquele fluxo diz que era constante. Imagine você, mulher, que tem o teu período. Muitas vezes você fica fraca,
sobrecarregado, teus sentimentos todos abalados, e essa mulher, 12 anos, carregando uma enfermidade, estava ali, necessitando. A palavra de Deus diz que ela tinha gastado tudo que ela tinha, e mesmo assim, ela não encontrou saída. Mas ela viu uma oportunidade, e essa oportunidade ela não deixou passar. Se eu apenas tocar, se eu apenas só tocar na orla de Jesus, eu serei curado. Ela já tinha ouvido falar daquilo que Jesus tinha feito. Ela já tinha ouvido falar dos milagres que ele tinha operado. E ela viu essa oportunidade. Quantas vezes nós chegamos à presença de Deus e nós temos uma oportunidade onde Ele fala e se revela sobre nós, falando: filho, eu quero mudar a tua história. Filho, eu quero sarar as tuas feridas. Filho, eu quero curar a tua alma. E nós deixamos Ele passar, sem chamar a tua atenção. Ele vem, transforma, Ele vem e fala conosco, Ele vem e opera milagre no irmão que está do lado, e nós deixamos Ele ir. Mas essa mulher, ela clamou, ela buscou, e ela precisou, e ela gritou: eu vou tocar, e eu sei que eu serei curado. E ela foi curada. E aí eu te pergunto, quantas lutas você tem carregado até aqui? Quantas dificuldades você tem carregado até aqui? Quantos conselhos você procurou, você recebeu e nada adiantou? Quantas vezes você bateu a porta de pessoas pedindo socorro e as pessoas desprezaram você? Quantas vezes essa mulher precisou de um socorro e as pessoas desprezaram ela? Mas ela viu uma oportunidade e Jesus estava ali, disposto a mudar a história dela, porque ela estava disposta a viver o milagre. Será que você está disposto a viver o milagre hoje? Será que você está disposto a buscar, a clamar, a se entregar pelo Senhor, para que o Senhor possa mudar a sua história? Apenas um toque. Deus, Ele clama, Deus, Ele busca cada dia mais se relacionar contigo, mas será que nós queremos nos relacionar com Ele? Será que nós estamos aqui na igreja, num culto, disposto a entregar tudo aquilo que nós temos no nosso interior? É que nem eu falei no começo, muitas vezes vivemos de aparência, somente por aquilo que nós somos aparentemente, mas o nosso interior está totalmente destruído. Mas o Senhor, Ele restaura, o Senhor, Ele edifica, a partir do momento que nós entregamos. Marcos 28, 5:28, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Jesus está aqui nessa noite disposto a mudar a sua história, mas mediante a tua atitude. A atitude daquela mulher curou ela, 12 anos sofrendo, mas uma atitude mudou a sua história. E a tua história pode mudar nessa noite, por uma atitude sua, uma disposição, uma entrega. Você já tomou uma decisão de vir aqui nessa noite. De repente você recebeu um convite, você falou: eu vou lá ver o que tem naquela igreja hoje. Deus, Ele vai te tocar nessa noite. Você vai tocar a orla dos mantos do Senhor. E Jesus, Ele vai romper algo sobre a tua vida, amém? Então somente tocar, eu serei curado. E ela foi curada. Continuando no versículo 27, voltando um pouquinho. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele. E no meio da multidão tocou em seu manto. Ela não viu limitações, porque ela já tinha sofrido, ela já tinha sido limitada há muito tempo. Os médicos tinham pegado tudo aquilo que ela tinha, as pessoas já tinham desprezado ela não tinha ninguém. Somente uma palavra, somente uma atitude. E ela falou: eu vou fazer. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e tocou. E dali saiu o poder. O que você precisa fazer nessa noite? Som do teu coração, som da tua vida. Quantas coisas você tem carregado sobre você? Quantas lutas internas ou sofrimentos, ou de repente até uma enfermidade que os médicos têm desenganado a sua vida. Mas o Senhor está aqui para te curar, para te salvar. Apenas um toque e Ele mudará a sua história. Onde nós estamos aqui, no momento de oração, de clamor, no Pray, fica o convite para você também, que é o 1ª quinta, nós vamos, em nome de Jesus, no próximo mês, é o Pray, que é o momento de oração, nós vamos estar aqui clamando. Ontem nós estamos aqui clamando, e eu busquei no Senhor, eu clamei pelo Senhor, e eu estava aqui prostrado diante do Senhor, pela minha limitação, eu buscando a presença, e o Senhor começou a ministrar o meu coração, acerca de todas as circunstâncias, daquilo que eu estava vivendo. E eu, me rendi diante do Senhor e falei: Senhor, que não haja limitação entre eu
e o Senhor. E eu comecei a buscar, eu comecei a clamar, eu comecei a adorar o Senhor. Eu falei, Senhor, não me tira a tua presença. Eu não quero passar 1 ano, 2 anos, 20 anos e ficar acostumado com aquilo que eu estou vivendo. Eu quero mais. A glória do Senhor, ela se renova todas as manhãs, todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, para que nós possamos buscá-lo, para que nós possamos acessá-lo. E eu falei, Senhor, muda a minha história, transforma o meu coração a cada dia, Pai, para que eu não perca a sua presença. Da mesma forma que eu não perdi o tempo, essa mulher também não perdeu o tempo, falou, eu preciso de uma transformação, de uma restauração sobre a minha vida. Tenha fé, apenas um toque nas vestes de Jesus e não vai ter mais luta, não vai ter mais dores, não vai ter mais circunstâncias econômicas que vão ditar a sua vida. De repente você está desempregado há muito tempo, você fala, Pai, qual é a promessa, Pai, que o Senhor tem para mim? Cadê as promessas? O Senhor fala, filho, continua, apenas um toque. De repente você está com essa doença, ou pessoas ao seu redor, uma pessoa que você ama está acamada, mas o Senhor quer curar nessa noite através da tua atitude. Somente clame, busque, insista, através da fé, que Deus ele vai fazer grandes coisas sobre você, porque Ele é o único digno, Ele é o Salvador, Ele rendeu todo o seu amor, por amor a mim e a você. Então busque a sua presença nessa noite. Marcos 5, capítulo 5, no versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Será que Jesus estava fazendo uma pegadinha aqui? Será que Jesus estava meio que fazendo um teste com o povo? Por que ele fez isso, sendo que ele já sabia que aquela mulher tinha sido curada? Para ver a atitude. E para que aquela mulher fosse exaltada através da cura. E o testemunho fosse glorificado através da cura. Que as pessoas pudessem olhar para aquela mulher e testificar aquilo que ele fez através do poder. Saiba que Jesus, ele vai te exaltar em meio às suas dores. Para que o nome dele seja exaltado através de você. Não entendemos aquilo que nós enfrentamos. Não entendemos os processos que nós passamos no nosso dia a dia. Não entendemos as dores que nós carregamos muitas vezes. Mas tudo tem um processo para que o nome do Senhor seja exaltado. Minha mãe clamou pela minha vida em torno de uns 12 anos. Clamando em oração. E eu sempre via ela orando, buscando, ela me falando. Filho, volta para os braços do Senhor. O Senhor tem grandes planos sobre a tua vida. Mas eu ali fazendo tudo errado. Eu insistindo no erro. Mas ela sempre acreditando. E ela tocando todos os dias aos mantos, aos pés do Senhor, para que Ele pudesse curar a minha vida. E ela creu naquilo que Deus era fiel para cumprir, porque Deus já tinha prometido para ela, lá atrás. Eu não estava entendendo o processo, eu não estava entendendo tudo aquilo, mas o Senhor já tinha um plano perfeito sobre a minha vida. Mas para que o nome dEle fosse exaltado. Eu não sou ninguém, eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que ninguém. Mas eu tomei uma decisão um dia de também tocar os olhos, as vestes de Jesus, para que eu pudesse ser curado de tudo aquilo que me acometia, tudo aquilo que me aprisionava. E o Senhor veio e me libertou. Mas todos os dias é uma renúncia, todos os dias é uma entrega. Da mesma forma que essa mulher tocou, da mesma forma que o Senhor viu e olhou para aquela multidão, quem me tocou? De mim saiu o poder. Naquele momento que eu toquei, eu falei, Senhor, eu quero ser transformado por inteiro. Eu não quero viver de aparência, porque era assim, a partir do momento que acontecia algo ruim na minha vida, eu sabia que Deus ia me aceitar. Eu ia lá para os braços do Senhor, buscava a sua presença, mas passava 1 semana, 2 semanas, estava fazendo tudo errado de novo. Mas um dia eu falei, Senhor, eu quero te tocar, Pai. Eu quero ser transformado por aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Se o Senhor é o Deus da minha mãe, transforma a minha vida. E Deus, Ele veio e restaurou a minha vida por completo. Mas é a cada dia. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga Jesus. É uma renúncia, é uma entrega, é uma luta, mas é um processo sobre a tua vida. Mas continue, busque. João 4,14. Mas quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a
que eu lhe der, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mais um milagre que Jesus estava cumprindo, salvando uma mulher que estava ali, sem esperança, sem solução para os homens, mas foi tocada, foi transformada no seu interior. E o Senhor fala: se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Essa água que jorra do trono de Deus, que vem sobre você nessa noite, para que você possa ser mudado e transformado, não exteriormente, mas interiormente, para que do seu coração flua esse rio, para que as pessoas possam ver quão grandioso é o Deus que você serve, quão grandioso é o Deus que você busca, quão grandioso é o Deus que você está adorando. O Senhor continua fazendo milagres sobre nós, o Senhor continua operando milagres sobre as nossas vidas, mas qual é a nossa decisão? Qual é a sua decisão? Qual é a sua entrega? Beber da água que nunca mais terá sede, ou você continuar alimentando o teu ego, alimentando a tua carne, para você ser cometido pelo pecado? Do pecado à morte, do pecado à destruição. Mas se você serve um Deus que é vivo, você tem vida eterna. Nunca mais terá sede. E aquela mulher, ela bebeu dessa água. E aquela outra mulher, ela alcançou e tocou a orla de Jesus. E nunca mais ela teve sede. Nunca mais ela foi cometida por aquele mal. Deus, Ele quer nos curar nessa noite. Deus, Ele quer nos curar nessa noite. Não seja paralisado pelas tuas emoções. Não seja paralisado pelos teus sentimentos. Chega de você ficar ali, sendo o mesmo a cada dia, carregando as mesmas coisas, os mesmos sofrimentos, aceitando todas as mentiras que Satanás diz ao seu respeito. O Senhor tem plano de paz e não de mal para os seus filhos. Ele nos chamou para que nós possamos ser livres para proclamar o Evangelho, a verdade. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É hora de nós buscarmos na fonte. É hora de nós acessarmos a presença do Pai. É hora de nós buscarmos diante do Senhor, porque Ele vai transformar as nossas vidas. Da mesma forma que tocou sobre essa mulher, da mesma forma que transformou, da mesma forma que curou, Ele quer curar as nossas feridas, para que você possa olhar para aquela cicatriz. Você vai lembrar, mas não vai doer mais. Você vai falar: o Senhor me alcançou, o Senhor me transformou, o Senhor me libertou. É isso que Deus faz. João 14:6. João 14:6. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vocês realmente me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como vocês podem dizer: mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E a palavra que eu lhe digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando as suas obras. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim. E pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhe a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Jesus, Ele está aqui para nos salvar. Aquilo que nós pedimos nessa noite, crendo no nosso coração, entendendo que Ele é Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu, passou por diversas tentações, mas morreu sem nenhum pecado para nos salvar. Ele é o nosso intercessor. Aquilo que você pedir nessa noite, Deus, Ele vai fazer sobre a sua vida, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho e sobre você nessa noite. Clame a Ele, busque a Ele. O milagre que você precisa está em Jesus. Aquilo que você busca há tanto tempo está em Jesus. Hoje é o tempo. Hoje é o momento para que nós possamos viver as maravilhas de Deus,
você viver a plenitude. A nossa vida, ela não deve ser um peso. Podemos passar por dias difíceis, nós vamos passar. Só que nós estamos em Cristo, tudo vai ser mais fácil. Há liberdade nos filhos. Jesus, ele tem a recompensa. Em Marcos 5:34, então ele lhe disse: filha, a sua fé o curou, vá em paz e fique livre desse sofrimento. É isso que Deus tem para você nessa noite. Ei, filho, vá em paz. Se você creu, você tomou um ato de fé, não há mais condenação sobre a tua vida. Vá em paz. Você está curado. Você está liberto. Jesus, ele nos liberta de todo mal. Jesus, ele nos liberta de todo pecado. Em outras traduções da palavra diz que, em vez de cura, te salvou. Então nós vimos aqui que a cura não foi somente física, no seu corpo, mas foi na alma, foi no espírito. Aquela mulher foi tocada por inteira. Jesus, ele quer nos tocar por inteiro nessa noite. Da mesma forma que um dia eu tomei uma decisão de aceitar Jesus verdadeiramente e falar: Senhor, muda minha história, muda minha vida. Da mesma forma o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite, transformando você. De repente você já é um cristão velho, 10 anos, 20 anos de casa, mas de repente você caiu no comodismo. E você somente cumprir um ritual de vir ao culto, de assistir uma palavra, de escutar uma pregação e ir para casa e continuar vivendo da mesma forma. Será que é isso a totalidade do Evangelho? Será que é isso a totalidade daquilo que Deus tem para você? Jesus, ele quer te usar. A palavra dele nos diz que fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas transformam a sua vida, mas para que você possa transformar outros. O milagre que Deus faz sobre você é para que possa impactar outras vidas e o nome dele seja exaltado. Quantas vezes você tem falado do amor de Jesus? Quantas vezes você tem manifestado o amor de Jesus nas tuas atitudes? Será que você tem sido somente um cristão de igreja ou um cristão verdadeiramente lá fora? Deus, ele nos alerta, Deus nos chama para viver um evangelho verdadeiro e genuíno. Não há mais tempo a perder. Jesus, ele busca aquele que o busca verdadeiramente. Jesus, ele se revela naquele que se revela e busca verdadeiramente no seu interior a palavra dele. Marcos, queria agora contar alguns relatos. Nós vamos entrar um pouco aqui sobre os testemunhos daquilo que Jesus fez, mas para que você possa ser edificado e através daquilo que Deus está fazendo, vai fazer sobre você, o nome dele também seja exaltado. João 4, capítulo 4, versículo 43 e 51. A 51, 43 a 51. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou na Galiléia, os galileus deram-lhe as boas-vindas. Eles tinham visto tudo que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mas uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. E disse Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Vemos aqui um relato que Jesus mostrou aqui, falou e afirmou na sua palavra. Um profeta muitas vezes não tem honra na sua própria terra. E quantas vezes nós temos desonrado ao Senhor? Quantas vezes nós temos desonrado a sua palavra? Nós não temos crido naquilo que Ele pode fazer. Desonrado aquilo que Jesus fez e cumpriu na cruz do Calvário. Mas mesmo assim, Ele opera milagre.
Esse homem, ele creu e apenas uma palavra que o Senhor liberou. Estava distante, mas ele creu e aquele menino foi curado. O Senhor, ele cura através da atitude, através da nossa fé. De repente você está tão longe do Senhor, tão afastado dos caminhos do Senhor, mas ele fala: ei filho, eu quero te curar nessa noite. Somente abra o seu coração, somente se entregue, que eu vou te curar, eu vou te transformar e eu vou restaurar a sua vida. Somente creia, busque com compaixão e o Senhor vai transformar. Queria ler outro texto aqui, que Jesus curou um leproso. Em Mateus 8, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: quando ele desceu do monte, tinha uma grande multidão que o seguiam. Um leproso se aproximou e adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e mostre ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. O Senhor operando mais um milagre, através de uma atitude. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Senhor, transforma a minha vida, cura-me. E o Senhor mais uma vez manifestando o seu milagre. Deus, ele é o mesmo ontem. Jesus, ele é o mesmo ontem. Jesus é o mesmo hoje e sempre será. Até a volta dele, ele vai continuar fazendo milagres sobre as nossas vidas. Qual é a nossa atitude? Em quem você tem crido? Aonde você tem buscado? Qual é a fonte que você tem bebido? Será que você tem realmente bebido da fonte que jorra para a vida eterna? Ou bebido da fonte que você voltará a ter sede? Jesus é a fonte inesgotável de poder, de glória, de transformação que recai sobre as nossas vidas. Nos transforma verdadeiramente para que nunca mais nós possamos voltar ao jugo de escravidão. Porque hoje nós somos livres de toda a condenação. Nós somos livres para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Nós somos livres para que o testemunho vivo continue operando sobre nós e através de nós. Para que todos vejam aquilo que Deus fez sobre as nossas vidas e fará sobre você. Jesus, ele opera milagres sobre nós, para que nós possamos continuar proclamando o Evangelho. Em Mateus 9, 1, 8 diz assim: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que ele tinha, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, e seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhe: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer que os pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. E vendo isso, a multidão ficou cheia de temor. Glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Apenas um toque. Apenas um clamor. Apenas uma atitude. Apenas uma decisão transforma toda uma história. Qual é a nossa decisão? De ficarmos acomodados, satisfeitos por aquilo que nós estamos vivendo, ou decidindo e se dedicando a viver a plenitude de Deus? O Senhor tem um plano perfeito sobre a sua vida. O Senhor tem um plano perfeito sobre nós. O Senhor nos resgatou da morte eterna para nos dar a vida eterna. O preço não foi pago em vão na cruz do Calvário. Foi derramado todo o sangue de Jesus. Morreu sem nenhum pecado, levando toda a nossa iniquidade na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida. Vida, vida em abundância. A nossa atitude tem que ser de clamor, de entrega, se prostrando, buscando, reconhecendo os erros, reconhecendo as falhas,
buscando a dependência nele. Somos dependentes da glória de Deus, porque se nós cometemos e ficarmos carregando aquilo que nós achamos que é correto aos nossos olhos, ficar fazendo a nossa vontade, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar, nós vamos ficar ali patinando e não vamos sair do lugar, carregando tanta iniquidade, tanta maldade. Mas quando nós vivemos a vontade de Deus, nós vimos a obra completa sobre nós. E é isso que Deus tem para nós, manifestar a sua obra completa, transformando por inteiro, não pela metade, mas por inteiro. Jesus verdadeiramente é Filho de Deus. Jesus verdadeiramente entregou-se na cruz do Calvário. Jesus verdadeiramente continua fazendo milagres. Qual é a tua decisão? Qual é a tua escolha? Ficar carregando mais um ano um pecado, mais um ano uma enfermidade, mais um ano uma acusação, mais um ano uma falta de perdão, mais um ano uma mentira? Ou você se prostrar, ou você buscar: Senhor, eu preciso da tua cura. Eu estou vendo o Senhor passando no meio da multidão, mas eu preciso fazer algo para chamar a tua atenção. Senhor, eu sei que somente tocar na orla das tuas vestes eu serei curado. Senhor, eu só quero tocar e eu serei curado. O Senhor está curando nessa noite. O Senhor está libertando pessoas aqui nessa noite. Toque as vestes de Jesus. Clame, chame a Ele. Se prostre em adoração. Busque a sua presença. Decida viver algo novo. Decida viver algo novo nessa noite, porque o Senhor está rompendo barreiras sobre a tua vida. Queria ler um último texto aqui, para nós encerrarmos. Lucas 7, capítulo 11, Lucas capítulo 7, no versículo 11 e 17. Diz assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar-se da porta da cidade, estava saindo um enterro de um filho único de uma viúva. E uma grande multidão na cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E o que carregavam pararam Jesus e disse: a jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor, louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus se espalharam-se por toda a Judéia e a região circunvizinhas. Jesus, ele veio ter um encontro contigo nessa noite. Jesus está passeando em nosso meio. Jesus, ele está no meio da multidão. Jesus está aqui hoje para que ele possa fazer um milagre sobre a tua vida. Mas qual é a tua decisão? Qual é a tua escolha? Você apenas tocar ou você ficar aprisionado em seus maus? Ficar aprisionado naquilo que você tem carregado há tanto tempo. Você ficar limitado naquilo que você tem carregado sobre a tua vida há tantos anos. Jesus, ele nos cura, Jesus, ele nos transforma. Mas saiba, para que o nome dele seja exaltado. Nessa noite é uma noite de cura, de transformação. É uma noite de renovo sobre as nossas vidas. Jesus, ele preparou todo o ambiente, preparou você para estar aqui nessa noite, para que você pudesse tomar uma decisão. Eu não sei qual decisão que você tem que tomar nessa noite. De repente, a decisão que você tem que tomar é perdoar. De repente, a decisão que você tem que tomar é amar o próximo. De repente, a decisão que você tem que tomar é você tomar uma atitude realmente de um cristão verdadeiro. Eu não sei, mas você sabe aquilo que você carrega há tanto tempo. E Jesus nessa noite quer te curar. Queria que vocês fechassem seus olhos, curvassem sua cabeça.